Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículos 68 e 69. O texto qual nós temos por base dessa festividade. João capítulo 6, a partir do versículo 68. Todos acharam? Glória a Deus. E assim está escrito: e respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Versículo 68, parte B. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Querido Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos diante da Tua presença neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Somos gratos por este momento, somos gratos por essa noite, pela vida de cada pessoa que entrou dentro deste templo para prestar culto ao Senhor, ó Pai. Te louvamos pela Tua palavra que foi lida nesta noite, ó Pai. A Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra vai a lugares que a medicina não pode alcançar, ó Deus. E que a Tua palavra venha a ser como um bálsamo para a nossa vida nessa noite. Se alguém entrou aqui desanimado, que a Tua palavra possa trazer ânimo. Se alguém entrou aqui pensando em desistir, que a Tua palavra venha estar renovando as forças dessa pessoa, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha crescer e que eu possa diminuir aqui neste lugar, ó Pai. E que a Tua palavra venha transformar, venha renovar e restaurar a vida de pessoas. E que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Muito obrigado. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto bastante conhecido. E um texto que chama muito a nossa atenção. Por que um texto bastante conhecido? Porque eu creio que todos aqui já ouviram louvores relacionados a este texto. Algumas pregações relacionadas a este texto. E nós temos esse texto como base dessa festividade. E quando nós pegamos o contexto do relacionamento de Pedro com Jesus, nós vamos ver que foi motivado pela palavra. Nesse texto que nós lemos tem um contexto qual Jesus multiplica pães, a multidão segue Jesus, e nós vemos que a todos os momentos Jesus ele era seguido por uma multidão. Só que nós vemos que há três tipos de multidão: a multidão que tem sede da palavra, a multidão que só segue Jesus porque ele pode multiplicar pão e peixe, e a multidão que só segue Jesus pelo milagre que Jesus pode proporcionar. E o contexto aqui que nós temos é uma multidão que só seguia Jesus porque Jesus multiplicou pão e peixe. Em Lucas capítulo 5 havia uma multidão que seguia Jesus, mas essa multidão ela tinha sede da palavra. Essa multidão estava sedenta para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus entra dentro de um barco, se afasta da multidão e começa a pregar a palavra, começa a ensinar a palavra. Jesus ele pega um barco, ele avista dois e ele entra dentro de um barco. Segundo alguns historiadores, haviam 6.000 barcos naquele lugar, mas Jesus vê dois barcos e ele entra em um. E esse barco pertencia a um homem chamado Simão, conhecido hoje pelos irmãos como Simão Pedro. Esse mesmo Pedro que se apresenta aqui nesse texto.
E Jesus está num lugar onde tem por volta de 6.000 barcos. Só que no meio de 6.000 barcos, Jesus escolhe entrar no barco de Pedro. E Pedro, ele vem de uma noite frustrada. Pedro, ele vem de uma noite onde ele passa a noite inteira fazendo aquilo que ele mais sabia fazer, que era pescar, e ele não consegue pegar um peixe. Só que no mesmo dia em que Pedro se frustrou, foi o dia que Jesus pregava para uma multidão na beira do lago de Genezaré. E talvez Pedro, ele era afligido por alguns complexos. O complexo da inferioridade. O complexo é quando nós olhamos para aquilo que nós sabemos fazer, porque vai ter momentos em que nós iremos lançar a rede, e a rede ela vai vir cheia de peixes. Mas nós temos que ter maturidade para entender que vai ter momentos que nós vamos lançar a rede e a rede vai voltar vazia. E agora eu imagino Pedro remando para a margem, e talvez Pedro pensava: o que é que eles vão falar agora? O que é que eles vão dizer agora? Porque talvez Pedro estava acostumado com elogios. Nossa, Pedro é o melhor pescador da nossa região. Pedro é o melhor pescador que nós temos aqui. Todas as vezes que Pedro vai para o mar, ele volta com o barco cheio de peixe. Mas o texto deixa bem claro que um dia Pedro volta com o barco vazio. Mas quando ele chega na margem, Jesus estava esperando Pedro na beira da praia. Por quê? Porque talvez ele pensava: o que vão dizer agora? O que vão falar agora? Mas Pedro já começa aprendendo que a palavra que vale na vida dele não é a palavra do povoado, não é a palavra de quem está na margem, é a palavra de quem marcou um encontro com ele para dizer: a palavra que vale sobre a sua vida é a palavra que sai da boca do meu Deus. Ah, mas alguém falou, alguém criticou, não importa. A palavra de Deus é prioridade para a sua vida. E Pedro tem um encontro com Jesus. E o que Jesus fala para ele? Volta para lá e lança a rede. E aqui que entra, porque Jesus está mandando Pedro voltar para o lugar onde ele se frustrou, o lugar onde ele se decepcionou, o lugar onde ele se cansou. A decepção, o cansaço de jogar rede a noite inteira, e a decepção de puxar ela e ver que ela voltou vazia. O cansaço de remar a noite inteira, e a decepção de voltar para a margem sem conseguir pegar um peixe. Só que no cenário que você se frustra, o cenário em que você se magoa, é o mesmo cenário que Jesus marca um encontro com você para te dizer: a história só continua a mesma se você quiser. Porque quando Jesus manda ele voltar para lá, ele está dizendo: ei, eu vou te mandar para o lugar onde você se feriu, mas não é para você lembrar da ferida, é para eu te curar. Quando Pedro ele ouve isso de Jesus, ele diz: Senhor, passei a noite inteira lá e eu não consegui pegar um peixe, mas mediante a tua palavra, ou segundo a tua palavra. O que é segundo a tua palavra? Pedro está dizendo: se fosse por mim, eu não iria. Se fosse pela minha vontade, eu não voltaria. Mas segundo a palavra quer dizer, a palavra vai na frente e Pedro vai atrás. Quando a palavra vai na frente, não é a rede que vai ao encontro dos peixes, é os peixes que vêm ao encontro da rede. Por que isso, pregador? Porque Pedro estava segundo a palavra. Enquanto a igreja não entender que é segundo a palavra de Deus, as redes vão permanecer vazias. É tempo de voltar para o lugar onde se frustrou. Para que, Atos? Para Jesus curar a ferida da sua alma. É mediante a palavra. Aleluia. E Pedro volta. Depois Jesus ele diz: ei, já curei o seu trauma. Qual era o trauma de Pedro? Passou a noite inteira no mar e não pegou nada.
Aí Jesus está dizendo: pronto, já te curei. A rede está cheia, o barco está cheio. Só que lembra de Asaf no Salmo 72, o que é que ele diz? Asaf fala bem assim: quase que eu desviei os meus pés do caminho, porque eu olhei demais para o que os ímpios tinham e para aquilo que me faltava. Imagina Pedro agora olhando para 6.000 barcos e dizendo: por que o barco de todo mundo está cheio e o meu está vazio? Por que o barco de todo mundo tem e o meu está vazio? Mas agora vamos fazer aqui uma tipologia. Coloca os peixes como os bens materiais. Coloca os peixes como a prata e como o ouro. Coloca os peixes como casa de praia e tudo aquilo que o mundo te oferece em riqueza. Só que aí Pedro está olhando para o barco de fulano, está dizendo: fulano tem e eu não tenho. E Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: Pedro, não olha para o que tem dentro do barco dos outros, olha para quem está dentro do seu barco. No seu barco não tem prata, no seu barco não tem ouro, no seu barco não tem dinheiro, mas está chapado da presença de Deus. Não é sobre riquezas terrenas, é sobre Jesus que escolheu o seu barco para fazer moradia. E qual é a qualidade? Com a prata o barco afunda, com o ouro o barco afunda, com carro importado o barco afunda. Mas com Jesus no barco, a tempestade veio, o vento veio, as ondas estavam quebrando tudo, mas o barco não afunda. E agora Pedro está curado. Mas aí Jesus está dizendo: eu tenho algo maior para você, Pedro. A partir de hoje você não pesca mais peixes, você pesca homens, almas. Qual é a diferença de pescar peixe para pescar homem? É porque o peixe você pesca ele vivo para morrer. O homem você pesca ele morto para dar vida para ele. E como é que Pedro iria dar vida para homens? É pregando a palavra. Lembra do princípio? A palavra de Deus desceu para Adão e a palavra era: não coma do fruto, se comer, morre. E quando o homem come o fruto, é sinal de que a palavra de Deus já não simboliza nada para ele. E essa morte que Deus está falando não é uma morte física, é uma morte espiritual. Isso aqui, quem perdeu o relacionamento com Deus vai entender isso aqui. A pior parte de ter comido o fruto não foi de ter sido expulso do jardim, foi de todos os dias na virada da tarde Deus não está lá, a presença de Deus não descer, não ouvir a voz de Deus, perdeu a essência da palavra, perdeu a essência do que é ouvir Deus falando. Só que aí, quando nós olhamos para a luz da Bíblia, nós temos motivo para nos alegrar, porque o homem perdeu a essência, o homem abriu mão da essência, mas Jesus veio para trazer a essência de volta, a palavra de volta, a graça de volta, a glória de volta. Aí alguém diz: ei, a Bíblia dos Testemunhas de Jeová é bom para estudo. Uau! A Bíblia dos Mormons é bom para estudo. Uau! Só que a Bíblia dos Testemunhas de Jeová diz assim, que quando acontecer o que nós esperamos, nós iremos ficar aqui comendo maçã, nós iremos ficar aqui comendo frutas, nós iremos ficar aqui brincando com onça e com leão. Mas a minha Bíblia é mais profunda,
porque ela não diz isso, o diácono. Sabe o que ela diz? Que quando Jesus vir sobre as nuvens, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Quem quiser ficar comendo maçã, fica. Quem quiser brincar com o leão, fica. Mas eu vou subir para a glória. Quem vai? Quem tem relacionamento com a palavra não vai ficar, mas vai morar na glória. Aleluias. E a palavra de Deus, essa Bíblia aqui, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Nós vemos Deus falando desde o princípio. Nós vamos em Gênesis 1:3. E disse Deus, pronúncia, disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós vamos em Êxodo capítulo 3, no versículo 5. E Deus falou de dentro da sarça, dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, pois a terra que você pisa é uma terra santa. Ezequiel no capítulo de número 2, versículo 1. E ele me disse: filho do homem, ponha-te de pé, pois eu desejo falar contigo. Jeremias capítulo 18. E a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, pois eu te farei ouvir as minhas palavras. Isaías capítulo 1, versículo 2. Atenção, ó céus, escutai, ó terra, pois assim diz o Senhor. Salmo 119, no verso 9, o salmista diz: como pode o jovem manter reto os teus caminhos, é meditando na palavra do Senhor. No verso de número 11, o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No verso 101, ele diz assim: eu desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. No verso 105 ele diz: a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. E o homem agora está sem esperança, o homem agora perdeu o relacionamento com a palavra. Mas em João capítulo 1, João escreve: e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, com a glória do Filho unigênito de Deus. Ainda não entendi, pregador, a essência, o relacionamento, a presença que o homem perdeu no jardim. Jesus desceu como carne para te devolver o relacionamento, para te devolver a promessa, para te devolver um propósito. Aí tem alguém que diz: eu vou sair da igreja porque a palavra é severa demais, eu não tenho liberdade para fazer nada. Mas eu posso dizer uma coisa para você, irmão, com todo respeito: eu e você com Ele, nós somos alguém que tem propósito, nós somos alguém que tem vida, nós somos alguém com Ele, nós somos alguém. A realidade é essa. E Ele, sem eu e sem você, Ele continua sendo o Deus forte, o conselheiro, o maravilhoso, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. A Bíblia não diz que Deus depende do homem, mas ela deixa bem claro que o homem depende de Deus. Nós somos 100% dependentes dele. Agora nós vamos entrar no texto. Pedro, aonde Jesus vai, Pedro está com Jesus. Aí chega um momento em que Jesus está ensinando para uma multidão, e Jesus, vendo que a hora passava, ele entende que aquela multidão sentia fome. Ele chega para Filipe e diz: Filipe, o que é que nós podemos fazer para alimentar essa multidão? Ele diz: Senhor, eu acho que 200 denários não tem como comprar pão suficiente
para alimentar essa multidão. Só que aí alguém grita no meio da multidão e diz: ei, tem um menino aqui, e ele traz pães, ele traz peixes. A quantidade na lógica humana era pouca. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que para mim e para você é pouco e pequeno, para Deus é o suficiente. Deus, ele não precisa de muito para fazer milagre. Quem depende de muita coisa é pai de santo, é galinha preta, é farinha, é dendê, é cachaça. Mas Deus não depende de muita coisa. A única coisa que Ele depende é a tua fé. A única coisa que Ele depende é a tua busca. É quando você desce de madrugada e diz: ei, Pai, alguém falou que está acabado, alguém falou que está perdido, mas eu sei que a tua palavra tem poder de restaurar, de renovar, de curar e de trazer vida. É a palavra dele. Não tem como essa quantidade de peixe alimentar essa multidão. Só homens, o texto diz que havia 5.000, fora mulheres e crianças. Vamos chutar 7.000 pessoas. Só que essa multidão seguia Jesus por aquilo que Jesus podia proporcionar, pelo milagre que Jesus podia fazer. E quem segue a Jesus por milagre não tem transformação de vida. Só tem transformação de vida quem segue Jesus pela palavra que Ele prega, pela mensagem que Ele passa. Então chega um momento em que Jesus atravessa o mar, Ele anda sobre as águas, e Pedro anda sobre as águas com Ele. Por quê? Porque Pedro foi mediante a uma palavra: vem. Isso aqui é para quem tem fé. Sabe o que é andar com Jesus, Tauan? É você pisar aonde não tem chão, com a certeza de que o chão vai aparar os seus pés. Jesus só fala: vem. Pedro mete o pé na água e sai andando por cima, porque ele entende uma coisa: aqui eu só estou vendo água, mas pela palavra dele o chão vai apoiar os meus pés. Pedro tem uma experiência magnífica, porque ele segue uma palavra. Jesus atravessa para o outro lado, e quando ele chega do outro lado, a multidão vê que Jesus não está ali, entra dentro dos barcos e vai atrás de Jesus. Quando chega lá, Jesus olha para a multidão e diz: ei, vocês não estão aqui por causa da palavra. Vocês estão aqui por quê? Porque o estômago de vocês roncaram. A dificuldade bateu na porta. A porta de emprego se fechou. E é por isso que vocês estão aqui. E Jesus prega um sermão realista, um sermão realista e um sermão verdadeiro. E a multidão diz: quão severa é essas palavras. E os outros discípulos começam a se afastar de Jesus. O texto diz que Jesus andava e eles iam ficando para trás. E Jesus no mesmo texto diz assim: ó, só vem a mim quem é o Pai permite. O texto diz, o contexto do texto diz: só vem até mim quem o meu Pai permite. Só que pega isso aqui, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Jesus está andando e a multidão está ficando para trás. Sabe o que é isso, Carla? É Deus dizendo: eu só vou deixar na sua vida quem soma com propósito. Eu só vou deixar na sua vida quem acredita na promessa que eu tenho para você. Eu só vou deixar na sua vida. Ah, mas e a multidão? Deus não precisa de multidão. A multidão só alegra o homem. Deus não quer uma multidão que tenha sede de palavra. Deus não quer uma multidão que tenha fome de pão. Ele quer um só que diz: Senhor, mediante a tua palavra eu lançarei a rede. E quando Jesus vê a multidão se saindo, ele fala bem assim para os 12: e vocês? Pode ir.
Mas tem momentos que Jesus vai olhar para você e vai dizer: pode ir. Mas não é porque Ele quer te perder, é porque Ele não quer te sufocar. Ele não quer que o seu relacionamento com Ele seja algo forçado. Ele quer que o relacionamento seja natural. Só que eu amo a vida de Pedro, porque Pedro toma frente de tudo. Quando Jesus chega para os discípulos e diz: ei, quem dizem os homens que eu sou? Os outros discípulos dizem: alguém diz que o Senhor é Elias, ou um dos profetas Hélio. Aí Pedro se levanta e diz assim: ei, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí aqui Jesus está olhando para os 12 e está dizendo: ei, vocês, pode ir embora, pode abrir mão do que eu ensinei para vocês. Aí Pedro toma a frente e diz: mas ei, Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Como assim, Pedro? Peixe, eu vou para o mar e eu sei como pesca. Pão, uma panificadora pode me proporcionar toda manhã, mas a palavra de vida eterna só tu tens, só o Senhor tem, só o Senhor tem. É a palavra que me vivifica, que me dá força para continuar. É naquele dia, Vinícius, que alguém diz: eu não estou aguentando mais. A palavra de vida desce e diz: você não vai parar, você não pode desistir agora, não vai se dar o luxo de parar agora, porque tem alguém na sua casa que para estar de pé precisa das suas orações. Aleluias. E esse Pedro, ele falou: Senhor, nós temos crido. A multidão não acredita, mas nós temos crido. É a multidão que está na igreja, mas não acredita no que Jesus pode fazer. Isso aqui vai doer um pouquinho, os irmãos já vão me perdoando, tá? É uma multidão que está na igreja, mas não quer ter um relacionamento com a palavra, não quer ter um relacionamento com Jesus. É uma igreja, uma multidão que no domingo enche os templos, festividade enche os templos, mas na segunda-feira não tem secreto com Ele. Por que que dentro das nossas igrejas há multidões que estão depressivas? É crise de ansiedade, é vontade de tirar a própria vida, porque está colocando mais fé em psicólogo do que na palavra. Psicólogo não cura depressão. A psicologia, ela não cura depressão. O que é que ela vai fazer? Vai te ouvir, vai te aconselhar e depois vai te entupir de remédio. Ela vai te ensinar a conviver com a sua depressão, vai te ensinar a conviver com o trauma. Só que aí nessa noite, com a graça e com a autoridade que vem de Deus, eu te apresento um psicólogo, e ele é psicólogo por excelência. Qual é o nome dele, pregador? Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E aonde é o consultório dele? Mateus 6,6. E quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com ele. Ele não vai te ensinar a viver com trauma, ele vai te curar do trauma. Ele não vai te ensinar a conviver com a depressão. Aonde Jesus entra, depressão tem que ir embora. Aonde a palavra entra, depressão tem que ir embora. É relacionamento com a palavra. A graça de Deus vai trazer cura. Ei, jovens, João, ele escreve, ele diz assim, ó: ei, pais, eu escrevo a vocês. Crianças, eu escrevo a vocês. Mas ele diz: jovens, eu
Eu vos escrevo porque vós sois fortes. Mas João não para por aí. Ele continua e ele diz: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. É uma geração de jovens que quer vencer o maligno, mas não quer ter relacionamento com a palavra. A palavra de Deus está em vós. O que te diferencia dos jovens do mundo não é a roupa de festividade, não é a gravata bonitinha, não é a camisa bem passada. O que é, pregador? É porque a palavra de Deus está em vós. É por isso que até hoje você consegue dizer não para o copo de bebida, para a carreira de cocaína, para o cigarro de maconha. É porque a palavra de Deus fala mais alto no seu coração. Sou forte, mas eu não tenho relacionamento com a palavra. A primeira bandeja veio, caiu. A primeira frustração veio, caiu. A primeira decepção no relacionamento veio, caiu. Porque o que mantém crente de pé não é relacionamento, não é conta recheada de dinheiro, é o relacionamento que ele tem com a palavra de Deus. É o relacionamento que você tem com ele, com a palavra dele. Eu gostaria muito de subir nas tribunas e dizer: a minha geração é igualmente a geração de Samuel, é igualmente a geração de Davi, segundo o coração de Deus. Mas a minha geração, pastor, está igualmente a geração de Ofni e Finéias. Por que é igual a geração de Ofni e Finéias? Lá em Samuel, capítulo de número 2, 1 Samuel diz que eles enfiavam o garfo no caldeirão do sacrifício. O que vinha de melhor era para eles, e o que sobrava no caldeirão eles deixavam para Deus. É uma geração que quer o melhor da parte de Deus e quer que Deus se contente com o resto do que tem para oferecer. É o resto de um relacionamento frustrado, é o resto de uma porta que Deus falou: não entra. Um caminho que Ele falou: não trilha. E você foi. A cara quebrou. E agora você quer oferecer o resto de tudo que sobrou para Deus. Eu sinto saudade dos cultos de antigamente, aonde os louvores que eram cantados eram: eu quero vestir as vestes da santidade, e eu quero mergulhar no santo dos santos. Hoje é uma geração que canta: enche-me, Deus, enche-me, Deus. É uma geração que quer ser cheia, mas não consegue abrir mão do pecado. É uma geração que quer ser cheia, eu vou falar, mas não quer abrir mão da fornicação. É uma geração que quer ser cheia, mas não quer abrir mão do secularismo. É uma geração que quer ser cheia, mas tem se conformado com aquilo que o mundo oferece. É uma geração que quer ser cheia, mas se esquece que para entrar no Santo dos Santos tem que vestir as vestes da santidade. E como pode o jovem manter retos os teus caminhos? Meditando na palavra do Senhor. Depois dessa festividade você não pode ser o mesmo. Por que Pedro fala isso para Jesus? Porque após o encontro que ele teve com Jesus, Ramon, ele nunca mais foi o mesmo. Depois que ele permitiu Jesus entrar na casa dele, nunca mais ele foi o mesmo. Mas eu venho para a igreja, pregador, eu não falto culto. E por que eu ainda sou o mesmo? É porque Jesus está batendo na porta da sua casa todos os dias,
Mas você só diz: tu és bem-vindo, Jesus, quando está na igreja, quando está no culto. E Jesus está dizendo: eu não quero relacionamento com você de 2h30. Como diz um amigo meu, Diego Guerra, ele diz: Deus não é Deus de ficada, Ele é Deus de relacionamento. Ele é um Deus que gosta de se relacionar. Lembra Moisés? Moisés todos os dias entrava para dentro da tenda e conversava horas e horas com Deus. Aí alguém diz: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para conversar com Deus. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Moisés tomava conta de milhares de pessoas, mas todos os dias ele ia conversar com Deus. Nunca foi falta de tempo, é falta de interesse, é falta de compromisso e é falta de vontade. O caldo começou a entornar, mas eu já vou parar. Mas o que eu quero que você entenda como igreja é que quem despreza a palavra, Pedro ele diz assim, lá em uma das suas cartas ele diz: as escrituras foram escritas por homens santos, inspiradas pelo Espírito. Se o Espírito Santo inspirou, então o Espírito Santo é o escritor principal, é o compositor principal. E sabe o que eu entendo com isso? É que quem despreza a palavra, despreza o escritor. Quem despreza o relacionamento com a palavra, despreza o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que após essa festividade, a sua mente será diferente. O seu relacionamento com Deus se tornará outro. Não é porque eu preguei a mensagem, mas é porque eu creio que o Espírito Santo falou com você. E nesses últimos dias, quando a multidão começar a partir para longe de Jesus, quando a maioria for para longe dele, você vai guardar uma palavra e você vai direcionar para ele dizendo: Senhor, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para quem ir, porque eu sei que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. As coisas do mundo no momento são boas, mas depois o vazio está lá, depois aquela falta de preenchimento permanece lá, mas a palavra de Deus não. Por isso que o salmista diz: eu vou guardar no coração, porque aonde eu for, a palavra de Deus vai estar comigo, a palavra de Deus anda comigo, a palavra de Deus me conduz, a palavra de Deus me renova a cada manhã para adorar o nome dele. Se você entrou aqui hoje precisando de restauração, seja restaurado pela palavra de Deus. É a palavra que cura, é a palavra que renova, é a palavra que restaura. Movimento não muda ninguém, não sara ninguém, não salva ninguém, mas a palavra te conduz ao caminho certo. E como serafins prostram rostos diante a ti. Coloque sobre os seus pés, por gentileza, aqueles que puderem. Esconde o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu. Quero fazer algo profético agora. Eu vou fazer isso. Eu entrego o microfone e o Vinícius continua cantando. Talvez hoje você não teve tempo, né, para conversar com ele. Talvez nesses 3 dias de festividade você não teve a coragem de consagrar em prol da festividade. Você não teve coragem de tirar 5 minutos para dizer: Deus, toma aquela casa com a tua glória, toma aquela casa com a tua presença. Mas agora você vai fazer isso aqui. Olha aqui para mim, sua atenção aqui. Você vai se abraçar e você vai fechar os seus olhos. Isso aqui é para quem tem fé. E você vai fechar os seus olhos e você vai começar a conversar com ele aí agora. Você vai começar a contar para ele tudo aquilo que te desanima, tudo aquilo que bate no seu coração tentando te desequilibrar, para que você possa parar. Seja emocional, seja espiritual. Conversa com ele aí.
É tempo da igreja sair do raso e mergulhar no oceano do Espírito. Fala palavras de amor para Ele. Fala: Jesus, eu te amo. A tua presença é tudo que eu preciso. Fala para Ele. Nós temos palavras bonitas para falar para namorado, para namorada, mas para Jesus nós não falamos uma palavra de amor. Não há prova de amor maior do que aquela que Ele fez por mim e por você. Fala para Ele: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, não me deixe parar no meio do caminho. Eu estou desanimado, mas não deixe eu parar, Jesus. Fala para Ele. Você tem esse tempo para conversar com Ele. Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, te louvo, Senhor, por este momento. Te louvo por essa palavra que o Senhor pregou para nós nessa noite. Pai, eu não conheço as pessoas, algumas que estão aqui neste lugar, mas o Senhor conhece, ó Pai. O Senhor conhece o interior. O Senhor conhece cada um aqui mais do que esse próprio se conhece, ó Pai. Então nessa noite, Senhor, toca, ó Pai. Renova, Senhor. Derrama a Tua graça. Que o Teu Espírito Santo possa estar abraçando, consolando, renovando, Senhor, trazendo força. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego a Tua igreja nas Tuas mãos. E que o nome do Senhor seja glorificado através da vida desse povo, ó Pai. Aviva esse povo, Senhor, em nome de Jesus. Que venha ser um povo que tenha sede pela Tua palavra, sede da Tua presença, sede do Senhor, ó Deus. Eu entrego cada um nas Tuas mãos. Abençoa a liderança, Senhor. Pai, abençoa cada um que aqui está, ó Pai. Meu Deus, e continua falando ao coração dos Teus filhos, ó Pai. E que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que palavra poderosa, né, para os nossos corações. Porque só Jesus tem as palavras de vida eterna, né? Então, se Jesus ele dá a opção da gente escolher, que possamos então estar escolher ouvir as palavras e as palavras de vida eterna. Eu quero convidar aqui na frente a minha esposa para fazer os agradecimentos. Ela falou para eu estar conduzindo, né? Mas eu quero que ela mesma agradeça a cada pessoa. É uma pessoa que eu admiro muito, a minha esposa. Ela com a barrigona aí, já faltando poucos dias, né? Para dar à luz mais um menino. E ela mesmo, na situação que está, eu falei na quinta-feira que muitas vezes ela estava deitada ali no sofá, reclamando de dores. Daqui a pouco ela levantava e eu perguntava para ela: para onde você está indo? Ela falou: estou indo para a igreja ensaiar o grupo, né? Então, foi um grupo que Deus confiou a ela, juntamente comigo, para estar ajudando a ela. Mas ela é a prepulsora deste trabalho, que Deus confiou a ela. E eu fico olhando a dedicação que ela faz o trabalho, né? Ela se dedica, ela manda mensagem para as meninas, ela é incentivadora, ela é aconselhadora. E passar a oportunidade para ela estar fazendo os agradecimentos a todos, né? Aleluia. Eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor, né? Porque foi Ele que nos sustentou até aqui. Não é fácil, né?
cuidar de um grupo, né? Por mais que algumas pessoas até digam, mas foi um pouquinho de jovem, mas só nós sabemos a grande responsabilidade que é, né? Estar todos os dias, todo ensaio a gente vem, a gente conversa, às vezes, né, alguém está frustrado com algo, às vezes a gente fala alguma coisa, a gente fala, meu Deus, será que eu falei algo que machucou, que ofendeu, né? E esse tempo que eu estive com as meninas, eu aprendi muito. E a gente se apega, né? A gente acaba se apegando a cada uma delas, né? Cada um deles, tem o Hudson também, né? Mas eu louvo ao Senhor por ter nos fortalecido, né? Ainda a gente espera que aconteça de uma forma, mas acaba acontecendo de outra. Mas eu creio que o Senhor esteve conosco desde o início, né? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que veio aqui, né, nos ajudar. Como eu disse, a gente esperava, a gente convidou bastante grupo, só que a chuva atrapalhou e outras coisas acabaram não vindo, mas o Senhor se fez presente. Eu não vou citar nomes, porque no início do culto eu fui citar o nome de algumas irmãs, acabou faltando, né, algumas, mas todos que cooperaram conosco, né? O pastor Ramon nos ajudou muito, Carla também aqui na ornamentação no início, ela estava se sentindo mal, não pôde terminar, como foi falado. Os meninos da banda, né? A irmã que está desde o início, eu falei para a Romenique que eu nem pude cumprimentar ela, né? No primeiro dia eu vim sem máscara e eu não tô bem, estou bastante gripada. Mas que Deus venha abençoar a vida de cada um poderosamente, né, irmãos? Que o Senhor venha se fazer presente na vida de cada um todos os dias. Agradeço ao pregador da noite, foi uma bênção, o Senhor falou muito comigo, né? Nesta noite eu creio que tenha falado com a igreja também. A cantora Lúcia que veio aqui também nos ajudar, né? A cada um que veio, né? Que se fez presente nesta festa. Eu agradeço, né, ao meu esposo também, porque desde o início é quem tem me auxiliado, né? Tem me ajudado. E a gente precisa sempre, né? Se estiver sozinho, a gente se sente fraco. Mas quando a gente cai, vem outro e sustenta e levanta. E é isso. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queria convidar o grupo para vir aqui na frente, para orar pelo grupo. Fico vendo que hoje no mundo que a gente vive, né, tão secularizado, com tantas atrações para a pessoa se desviar da casa de Deus, mas aqui está um grupo que escolheu, né? Escolheu seguir a Cristo, escolheu ouvir as palavras de vida eterna. Sou grato a meu Deus, sou grato a meu Pai, a minha família, porque eu cresci na casa do Senhor Jesus. Participei de grupo de criança, de adolescente, de jovens, de grupo de louvor. E eu acho muito bonito, né? Muito importante. E aqui está um grupo que decidiu, né, renunciar ao mundo e viver para Cristo, viver seguindo para o rumo da vida eterna. Eu vou orar por elas. Em seguida, eu vou pedir para meu tio Celso orar pelo encerramento do culto, e o senhor pastor Augusto, meu pai, entregando a bênção apostólica. Senhor Jesus, Pai amado, ó Deus, aqui está, Senhor, Pai, este departamento, Senhor, que o Senhor entregou nas vidas ali da minha esposa e também juntamente comigo, Senhor. Senhor, para que nós possamos estar auxiliando elas, Senhor, a seguir, Senhor, estar firme, Senhor, na Tua casa, Senhor, obedecendo os Teus preceitos, os Teus mandamentos, ó Senhor, desviando, Senhor, do mal. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai, esses jovens que permaneceram firmes, Jesus, na Tua casa, Senhor. Senhor, Tu conhece a cada um, Senhor, interiormente, Senhor. Senhor, Tu vê a disponibilidade, a disposição de cada jovem, Senhor, que eu fico também, Senhor, observando
à disposição de vir para a tua casa para te louvar, para vir para a tua casa para ensaiar, para entregar o melhor a ti. Senhor, eu te peço que o Senhor possa continuar, Senhor, grandemente abençoando este grupo como tens abençoado, Senhor. Senhor, eu fico feliz, Senhor, de ver a cada jovem louvando. Tu és poderoso, Tu és grandioso, Senhor. Senhor, que Tu tens entregado em nossa mão, Senhor, que possamos fazer com esmero e com muita qualidade, Senhor, que possamos empenhar, entregar a Ti, Senhor, o nosso melhor, Senhor, porque Tu és o dono da obra. Senhor, e eu sei que Tu, Senhor, vem na obra observar se os Teus serventes estão trabalhando. Senhor, se os Teus serventes estão fazendo a obra conforme Tu queres. Eu sei que Tu és o dono, Senhor. Senhor, e quando Tu olhar, Senhor, para esta obra, Senhor, Deus, eu como Teu servo, Senhor, que eu possa estar fazendo conforme a Tua vontade, Senhor. Deus, porque eu sei que eu sou o Teu servo, Senhor, e eu posso entregar a Ti, Senhor, o melhor serviço, Senhor. Senhor, porque eu sei que Tu vais recompensar, Senhor, esta obra, Senhor. Eu passo agora para o meu tio Celso Coelho, que ajudou muito neste evento, Senhor. Que ele possa aqui orar e agradecer pelo término desse trabalho. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu estou transbordando de alegria. Esses 3 dias que nós estivemos aqui, louvando e glorificando a este Deus, esses momentos nós nunca vamos esquecer. Graças te dou, ó Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essa mocidade da Tua igreja, Deus. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, cada uma delas, Pai, enchendo da Tua graça, enchendo da Tua bênção aí, do Teu louvor. Deus abençoa toda a Tua igreja, meu Senhor, que possamos cada dia Te buscar, Te agradecer, Te louvar de pé, meu Senhor, pois Tu és digno de toda honra e de toda glória, meu Senhor. Estamos eternamente gratos, Senhor, por tudo que Tens feito em nossas vidas, Pai. Nem só por esses 3 dias de festa, mas toda a nossa vida nós temos sentido a Tua presença e a Tua ajuda e o Teu livramento. Deus, nos leve em paz aos nossos lares, ó Pai. Abençoa, Deus, cada um que pôs os pés aqui na Tua casa. Muito obrigado, ó Deus, por o pregador que Tu enviaste aqui à Tua casa, Deus, que através dele aprendemos muita coisa de Ti. Seja conosco, ó Deus, e aumenta cada dia a nossa fé. Nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos, desde agora, para todos sempre. Amém? Amanhã temos culto, domingo. Aleluia. Continuaremos adorando a Deus.